Hoje vamos falar sobre o código secreto que controla o mundo. E por que controla o mundo? Se você for parar para pensar, você é um refém da tecnologia. E essa tecnologia, ela surgiu de um código secreto, que é o próprio sistema binário. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar a história do sistema binário e como surgiu a programação. Então, fica ligado aí. Hoje em dia, utilizamos o sistema binário até sem saber em nossos computadores, tecnologia e afins. E agora você deve estar se perguntando: nossa, como esse sistema funciona? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Toda a imagem, som, texto, sinais são representados por uma sequência de 0 e 1, onde 0 seria desligado e 1 seria ligado. Por exemplo, uma luz desligada, ela seria 0, e uma luz ligada seria 1. E aí surge uma outra pergunta que provavelmente você deve estar se perguntando com certeza. Como isso começou? Quem foi o louco que inventou esse sistema binário? Então vamos lá. Até onde se sabe, o primeiro matemático a registrar o sistema binário foi um indiano chamado Pingala. É um nome engraçado, mas foi importante. Ele usou o número de 1 a 8 em sequência de 0 e 1, como na imagem que eu vou colocar aí para vocês. Com essa imagem, a gente consegue ter ideia de como o Pingala criou esse sistema. Então, depois disso, o sistema binário ele foi aperfeiçoado. Mas por quem? Pelo pai da numeração binária, o Goldfield. Foi ele que criou a teoria de um sistema de numeração posicional em que todas as unidades são representadas por 0 e 1. E nós temos um fato curioso, que é que o seu primeiro artigo sobre o sistema binário foi a explicação da aritmética binária. E ele também inventou a teoria de que todo raciocínio pode ser representado e reduzido a uma combinação ordenada de elementos como número, palavras, sons ou cores. E essa teoria foi o que se tornou a base dos computadores modernos. Então a gente tem as palavras, que são 0 e 1, a gente tem as músicas, que são 0 e 1, a gente tem os jogos, que são 0 e 1, as cores são 0 e 1 também. Então, tudo que você vê na tela seria uma conversão e processamento do sistema binário. Ele converte para uma linguagem que a gente consiga entender. Então, cada um, ou 0, processado ou armazenado, é chamado de bit. E bit, ele é o quê? Ele é a abreviação de dígito binário. E na teoria, ele funciona assim. Um conjunto de 8 bits forma 1 byte. E um conjunto de 1024 bytes forma 1 kbyte. E assim por diante, até a gente chegar nos megas e nos gigas que a gente tão conhece e está acostumado hoje em dia, né? E a grande vantagem de usar o sistema binário é qual? Consegue adivinhar? É que ele permite armazenar informações com uma grande confiança e praticamente qualquer tipo de mídia, que são as mídias que eu já falei para vocês aqui. E onde ele armazena isso? Ele armazena em HDs, CDs, DVDs, até mesmo na memória flash e no SSD. Você consegue imaginar o mundo todo como um binário? Se a gente for ver, a nossa vida é um grande sistema binário. Mas aí, com a criação desse lindo sistema binário, surge o quê? A programação. Mas você sabia que a programação ela é bem mais antiga que o próprio computador? E agora, aproveitando o pontapé, a gente vai ver como é que surgiu a programação. Claro, se vocês não sabem, a pessoa aqui que vos fala é programadora e ama esse mundo de programação. E é por isso que eu criei esse canal. Então vamos lá. Começou assim. A programação é muito antiga. Ela surgiu lá na era industrial, por volta do século XIX. O matemático britânico Charles, ele desenvolveu uma máquina que ele chamou ali de máquina analítica. E essa máquina foi o precursor dos computadores modernos. Ela foi projetada para realizar cálculos super complexos. Depois passou uns anos ali, né? E uma jovem matemática também, chamada Ada, ela resolveu ali começar a trabalhar com o Charles, porque ela amou ali o projeto, né? E essa Ada, ela foi a primeira programadora da história. Ela foi responsável por escrever o primeiro algoritmo para a máquina analítica de Charles. Olha só isso.
Então, em 1937, o matemático e filósofo americano George, ele publicou um livro chamado Leis da Lógica. E esse livro, ele foi fundamental para o desenvolvimento da programação, porque George ele criou uma linguagem lógica que permitiu a criação de circuitos elétricos. Então a gente já tinha ali o surgimento da linguagem operacional, né, mais ou menos operacional, voltada para lógica. E quando você aprende programação, você tem ali o quê? Lógica de programação. E aí seu mundo começa a virar lógica, você começa a pensar logicamente depois que você aprende programação. Fica aí a dica, hein? Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, a programação ela teve um grande impulso. Os países envolvidos na guerra, eles precisavam desenvolver tecnologias de comunicação e criptografia, o que levou ao desenvolvimento dos primeiros computadores digitais. Em 1957, um grupo de cientistas liderados por John, ele desenvolveu a linguagem de programação Fortran, que foi a primeira linguagem de programação de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que permite que os programadores escrevessem código em um nível mais abstrato do que o código da máquina, que seria exatamente ali os sistemas binários de 0, 1, 0, 1, facilitando assim a vida de todo mundo na parte da programação. E nos anos 70, a linguagem de programação C, que é muito famosa, ela foi desenvolvida por Dennis na Bell Labs. E a linguagem C ela foi um marco na história da programação, porque ela foi utilizada para desenvolver o sistema operacional Unix, que por sua vez foi a base para o desenvolvimento do Linux, que por acaso é o meu sistema favorito. E mais tarde, a empresa Next Computer, liderada por Steve Jobs, usou a linguagem de programação Objective-C para criar o iOS da Apple. Depois que tudo isso aconteceu, a gente vai pular lá para os anos 90. Por quê? Porque foi quando surgiu a World Wide Web, que é a famosa WWW, ou seja, a nossa internet, que se transformou em realidade, era algo que ninguém imaginava e de repente, boom, lá estava ela criada. Com a internet veio a evolução da programação, porque a gente teve as linguagens como o JavaScript e o PHP sendo criadas ali. E depois disso, a linguagem de programação, ela só passou a evoluir cada dia mais. E hoje em dia a gente tem os nossos frameworks como o React, o Angular, por aí vai. Se a gente for parar para pensar, a programação é uma das áreas mais importantes e que está sempre em evolução, que a gente pode ver hoje em dia. E uma nova evolução dessa área é a inteligência artificial. O próprio ali, né, ChatGPT, o Bard. E essas novas tecnologias, junto com a programação, ela tá mudando o mundo. Por exemplo, eu hoje em dia uso muito o ChatGPT e o Bard junto. E também o Bing Imagens. Os três são IAs que me ajudam ali no dia a dia no trabalho. Me ajudaram também a produzir esse roteiro para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse roteiro, né? E se a gente for parar para ver, a história da programação ela ainda está sendo feita, não é algo que acabou. Pode passar daqui um ano, esse vídeo pode estar até obsoleto, de tanto que evolui a programação. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar sobre a inteligência artificial. Eu espero ver vocês lá. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o likezinho.